Boa tarde. Eu dei na vida, acho que uma palestra sobre o trabalho, um trabalho que não era meu e foi horrível. Para piorar, eu acho que metade das pessoas que estão sentadas aqui me conhecem o suficiente, então elas vão ouvir provavelmente as mesmas piadas que elas já ouviram outras vezes. Ou seja, nada muito promissor. Mas farei o melhor que puder. Enfim, eu vou falar do trabalho do Morris Cox, que eu não conhecia, eu conheci por acidente. E me levou a colecionar alguns livros deles e calhou nessa exposição que está lá no corredor, imagino que vocês tenham visto, e no livro também que a gente está lançando hoje sobre o trabalho dele. Eu conheci ele de um jeito totalmente acidental. Esse texto, só para ter algum conteúdo um pouco mais interessante do que a exposição, esse texto é um artigo do Oscar Wilde sobre uma palestra do Emery Walker na Sociedade de Arts and Crafts em 1888 em Londres. Eu vou ler palavra por palavra, porque eu tenho muito tempo e eu não tenho tantos charts assim, tá bom? Nothing. Essa palestra, eu sei que o Morris Cox ele é de 1960, 50, 70, mais ou menos, isso aqui é 1888, mas essa palestra do Emery Walker ela é considerada meio a fundadora do movimento de private press, que é um movimento essencialmente inglês, e é um movimento que, se você pegar, em essência, é um movimento que levou essa arte do belo livro, que renovou essa arte do belo livro, e também, num certo sentido, é a gênese do que se chama hoje de publicação independente. Talvez a história seja um pouco redundante para alguns de vocês. Então, além de piadas redundantes, teremos histórias redundantes, ou seja, vai ser uma merda hoje aqui. Ainda bem que está transmitindo ao vivo, chega mais pessoas conhecidas ainda. E, pelo menos, tudo vai servir para o Tiago, meu amigo que está há um mês estudando Proust, dá uma hora de alívio, não é, Tiago? Ouvindo bobagens. Então, essa palestra, no fim do século XIX, é um período, não sei se vocês conhecem, muito divertido na parte da impressão, porque era um período em que você saía de quase 5 séculos do letterpress e começava a testar os sistemas de impressão mais modernos que desaguaram na linotipo e no monotipo, mas que por uns 20, 30 anos tinham assim, umas 20 versões muito loucas de sistemas de impressão que eram mecânicos, não tão arcaicos quanto o letterpress, mas que não vingaram. Então, eu não vou saber falar de nenhum deles. Mas nem é o tema também, porra. Mas, enfim, o Emery Walker ele era um cara que trabalhava com esse sistema de impressão e era um cara que tinha muito conhecimento dos livros da época dos incunábulos, que é os primeiros 50 anos do Gutenberg, né, que vai de Gutenberg em 1453, a Bíblia dele, então até 1500, mais ou menos, que é o que é conhecido como período dos incunábulos, que é esse período meio de ensaio do livro impresso. Então, essa palestra do Emery Walker foi uma palestra sobre esses livros, que eram livros que eram impressos já em letterpress, mas eles eram feitos com muita herança manuscrita. E era na Sociedade dos Arts and Crafts, que é um movimento de Arts and Crafts, que era um movimento que buscava de certa forma, se rebelar contra a sociedade vitoriana da época industrial. Então, tinha um movimento de resgate do artesanato. É muito engraçado, se você ler, tem muito do que você vê aqui de ideias, tem no Arts and Crafts, inclusive tanto as partes bacanas quanto algumas partes meio que talvez o tempo corrija. O fato é que eu não saí desse chart ainda, então o Emery Walker deu essa palestra, e foi uma palestra cujo grande mérito foi que o William Morris assistiu essa palestra. O William Morris ele já era o designer conhecido, já era um cara que já tinha uns 60 anos quase. Ele já era um cara estabelecido. O William Morris
Posso pular ou vocês querem que eu pulo? Falo. O William Morris, ele é um inglês que ele fazia várias coisas, já tinha feito várias coisas, já tinha escrito vários livros, ele era um cara que tinha montado, ele foi, na verdade ele foi, se você pegar como design, o que o designer virou, o William Morris ele é como se fosse um primórdio do designer que virou no século XX, porque ele não só era o autor das coisas que ele fazia, principalmente de estampa, de tecidos pátrios do William Morris eram muito conhecidos, como ele montou a loja dele, a Morris & Co, e fez a loja dele ser um sucesso comercial. Então, ele, na verdade, ele antes de que a profissão de designer se estabelecesse, ele fez o que ela se tornaria mais de 5 décadas depois. E ele também escrevia livros, enfim, livros meio medievais. Os livros dele não são muito legais. E ele era socialista, também bem agitador socialista. Ele catalisava esse movimento de Arts and Crafts. Ele também fundou a primeira sociedade de patrimônio histórico do Reino Unido. Então ele tinha era todo um discurso contra os efeitos da Revolução Industrial, a feiura da Revolução Industrial, basicamente. Então, ele, quando viu essa palestra da Mary Walker, em 1888, ele... Não vou falar ele pirou, que fica péssimo. Né? Ele pirou. O William Morris pirou. Mas o William Morris teve um... E ele falou, puta, vou fazer uma editora e eu quero fazer meus livros. E ele fundou a Kelmscott Press, que é o grande... Não foi a primeira private press, mas basicamente a Kelmscott Press é o marco fundador, mesmo não sendo a primeira, desse movimento de private press, que é um movimento que, se você pega na essência, descarta... Porque o Arts and Crafts ele tinha um certo erro primordial, que ele ia contra a indústria, negava a indústria. Mas se você descarta esse erro primordial que o tempo soterrou, né, o tempo mostrou ser impossível ir contra a indústria, você consegue, do Arts and Crafts, ligar para o modernismo. Tanto é que aquele grupo, que eu nunca falo o nome porque eu não sei falar alemão, que era o grupo pré-Bauhaus, do Behrens, que tem um nome que eu não sei falar porque é alemão, ele tem origem no Arts and Crafts alemão, que por sua vez tem origem no Arts and Crafts inglês. Então você consegue ligar o modernismo, você consegue, descartando essa parte ideológica do Arts and Crafts, você consegue ligar o modernismo, mas não vem ao caso aqui. E o fato é que o William Morris, então, fundou esse William Morris, esses são os patos que ele fazia, ele já era um cara bacana, e ele fundou a Kelmscott Press, com a ideia de fazer o livro, o belo livro, de fazer o livro ser bonito, de fazer o livro voltar a ser bonito, tomando como parâmetro o período dos incunábulos. Esse é o livro mais famoso dele, é o Chaucer, o Canterbury Tales do Chaucer, é o livro... E claramente é um livro lindo, ele é grandão, assim, quem já pegou na mão, uma coisa meio que você até treme quando você pega na mão. Só não treme muito, porque sabe que se você tremer muito, você vai rasgar e vai ter que pagar, sei lá, 30 mil libras. Então você treme só um pouquinho. E claramente, quando você olha o livro, você fala, não, mas tudo bem, é lindo, tal, mas não sobrou nada disso aqui hoje em dia, né? E realmente, como linguagem gráfica, não ficou nada. Se você olha, ele é uma coisa que você não consegue ver uma continuidade com o que se tornou o belo livro hoje. Mas, de qualquer forma, é um... E ele, como o William Morris, ele tinha esse poder catalisador de agitar os movimentos, além de pirar, ele agitava. De certa forma, a Kelmscott Press fez começar a surgir uma quantidade muito grande de private press, que se tornou um movimento de fato, e surgiram muitas outras, algumas são muito emblemáticas para a história do livro, para a história do design do livro. O Eric Gill, por exemplo, é um cara que participou de muitos livros de private press, ele fez tanto na Golden Cockerel, que ele fazia livros para a Golden Cockerel, fez os evangelhos que são famosos, quanto ele teve o Eric Gill era um cara meio, vocês sabem, que ele era um cara meio complicado, né? Ele era um cara meio tipo místico, morava numa comunidade, mas ele também tinha uma coisa que tinha incesto, era um cara meio complicado, o Eric Gill. Visualmente era meio, enfim. E ele teve uma private press meio mística, chamava Sand Ditchling, com outro cara. Então, Eric Gill. Tem a Doves Press, que talvez seja a mais bacana de todas. A Doves Press
E cada um tinha sua fonte. Na Adobe Express tem a Adobe Type, que era a fonte da Adobe Express, e as iniciais da Adobe Express. Quem fundou a Adobe Express era o cara que encadernava para o William Morris. E as iniciais da Adobe Express eram desenhadas pelo Edward Johnston, que era jovem ainda, mas que depois... E esse In the Beginning é a primeira página da Bíblia da Adobe Express, que é o livro mais... Também é um marco do design gráfico, histórico do design gráfico. Essa capitular foi feita pelo Edward Johnston, que depois, anos depois, desenharia a Johnston, a fonte dele, que é a fonte do metrô de Londres. Até hoje é a fonte do metrô de Londres, e que não só isso, não só pelo lado curioso de ser a fonte do metrô de Londres, mas ela é também uma espécie de marco fundamental da tipografia moderna do século XX, que é uma sans serif humanista. Não vamos entrar nesse detalhe também. Então, o fato é assim, esse mundo da Private Press, ele é um mundo, desse movimento, ele é um mundo que ele é clássico por natureza, vamos dizer assim, por mais que ele tenha descambado, desaguado em muito do modernismo, ele é um mundo clássico por natureza que busca a impressão perfeita, a composição perfeita e tudo perfeito. E nesse mundo foi que eu encontrei o Maurice Cox. Por acidente, eu estava comprando um livro para um outro livro que eu escrevi no ano retrasado, comprando na internet, e por acaso eu vi que a livraria era em Londres. Eu estava em Londres, eu falei, puta, como é ousado dizer que eu estou em Londres, deixa eu ir na livraria, eu vejo o livro e compro o livro. E achei que era uma livraria, era um sebo normal. E aí eu cheguei num lugar tipo, meio parecia de filme, assim. Era uma salinha toda entulhada de livros, de madeira. Nos pedaços tinha um cara agachado, um cara desgrenhado, um senhor desgrenhado, agachado no meio do tapete, assim, espalhando umas gravuras. Aí eu abri a porta, ele olhou para mim e continuou espalhando umas gravuras. Assim. Aí, depois de um tempo, ele conversou comigo. Conversou. E aí eu descobri que era uma livraria especializada em Private Press. Era um lugar incrível. Assim. Ele era um cara incrível também, apesar de não muito comunicativo. E aí eu falei, puta, comprei o livro, tá? Eu falei, na próxima vez que eu vier, eu vou pesquisar e vou ficar uma tarde aqui. E assim fiz. Então, eu voltei alguns meses depois, pesquisei umas coisas e fui lá para ficar tarde. Ele continuou não falando muito comigo. Ele falou que acho que gravaram algum seriado de TV lá sobre livro. E acho que aquilo irritou ele profundamente. Então ele só falava assim, é aqui mesmo do seriado, tá bom? É aqui mesmo. Eu sei, é isso que você vai perguntar, é aqui mesmo. Eu não tinha a menor ideia de seriado de TV, eu não sei o que era, mas ele só falava, é aqui, foi aqui mesmo. Você é mais um. Enfim. Mas depois ele começou a falar mais, ele contou da filha, que a mulher dele queria matricular a filha na escola cara. Foi muito. Eu tentei falar um pouco de livro, mas ele não quis. Mas da filha dele ele falou bastante. E aí, no fim, assim, os livros que ele tinha eram livros, basicamente, os livros da Private Press. Eu comprei o livro que eu tenho da Adobe Express, eu comprei lá. O livro que eu tenho com gravura do Eric Hill, eu comprei lá. Então, eu comprei livros de Private Press, que são todos, assim, papel especial, rigor tipográfico, sabe, tudo, né? O fine printing perfeito. E, no meio disso, eu achei um livro que tinha um crânio de passarinho impresso. E que não fazia sentido nenhum. Basicamente, assim, se você olha naquele cenário de Private Press, não faz sentido nenhum alguém com crânio de passarinho. E aí eu descobri o Maurice Cox. Aí eu comprei, aí comecei a ler sobre ele e tal. E ele tem uma história muito curiosa, muito mais curiosa do que eu imaginava. Eu vou uma música assim. Assim, ele nasceu em 1903. Ele teve uma formação muito... Fez faculdade, não sei se faculdade, mas enfim, ele teve uma formação em artes e literatura e tentou, basicamente, vender os desenhos, os quadros dele, tentou publicar os livros dele. Esse, por exemplo, chama March Demon, que é um livro que ele fez em 1936 ou 8, não lembro direito, mas era o que ele chamava de antinovela. Ele pegou 8 livros de educação infantil vitorianos, recortou e criou essa antinovela, March Demon. Aí ele mandou para a editora, obviamente, a editora recusou, né? E tem a carta da editora falando assim, olha, legal, obrigado, tal, mas eu acho que vai ser muito difícil, as pessoas se cansam muito com
o texto, né? O que faria todo sentido se a editora não tivesse publicado 6 meses depois Finnegan's Wake. Ou seja, é para o cara desistir, né? Que sabem que é o editor de Finnegan's Wake no Brasil, quando ele lançou no Brasil, ele falou para mim assim, o cara que editou Finnegan's Wake no Brasil, ele falou: Finnegan's Wake não é um livro para ler, é um livro para estudar. E a mesma editora recusou. Então ele tentou publicar, não conseguia publicar nada. Ele tentou montar uma loja para vender coisas dele e não vendia. Essa é a carta falando. The reader is exhausted after reading the first few pages. Então ele pintava, tentava publicar, tentava vender, enfim. E sem muito sucesso. Então não tinha nada muito promissor. Até que na biografia dele você começa a botar umas coisas assim, ele fazia teatro de marionetes na igreja vizinha. Então, assim, era uma trajetória bem discreta mesmo. E aí, nos anos 50, com ele já com 50 anos, ele conseguiu publicar o primeiro livro dele, que era esse, The Whirligig, livro de poema dele. E conseguiu também publicar uns textos numa revista. Só que aí o livro foi um fracasso total e a revista foi cancelada. E aí ele desistiu e montou a editora dele, a Gog Magog Press, inicialmente para publicar os livros dele. Então, inicialmente, ele tinha 53 anos já, então ele montou inicialmente uma editora só para conseguir publicar os livros e desenhos dele, sem nenhuma outra pretensão. E, de fato, os primeiros 4 livros que ele edita são livros clássicos nesse sentido. Ou seja, ele realmente faz, ele escreve, desenha, imprime, mas ele o faz do modo mais clássico possível. Que significa o quê? Ele escreve, compõe, dá para ver esse exemplo, ele escreve, compõe o texto, deixa a ilustração do lado, faz a ilustração e compõe. Então, o processo de produção do livro, ele é o processo de produção, ele é simplesmente um jeito de fazer o livro existir. Ele não faz parte da criação do livro. Até que, por acidente, em 1960, ele já tinha quase 60 anos, ele descobre o que ele chama de action printing. Ele descobre que se ele... Não existe a descrição, mas eu suponho que provavelmente ele tinha uma superfície entintada, botou alguma coisa em cima que tirou tinta, e essa falta de... Ele percebeu que isso podia ser um método de impressão. E aí ele fez esse livro, The Curtain, que é um livro que é feito exclusivamente com esse sistema. Quer dizer, ele entintava uma superfície e tirava a tinta com alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, é um tecido. Esse é um tecido, por exemplo. Aí tem, sei lá, uma luva com uma rosa. Aí tem o crânio de passarinho, por exemplo. Então, a partir desse livro, então é muito engraçado, porque ele montou a editora para a editora ser o jeito dele publicar o trabalho dele. Mas, a partir desse livro, a editora se tornou o trabalho dele. Porque ele incorporou a produção do livro ao processo criativo do livro. Quer dizer, o processo produtivo do livro passou a se tornar parte fundamental da elaboração do livro. E não só isso, mas ele construiu as máquinas, porque ele fazia isso como um sistema de impressão indireta, que é tipo uma impressão offset. Vocês sabem que a impressão offset, assim, a impressão de letterpress é a impressão direta, né? Você bota a matriz, bota o papel, grosso modo. A impressão indireta é tipo offset, que você tem a chapa de metal que passa para a borracha e a borracha passa para o papel. Então ele montou uma prensa manual de impressão indireta, em que você tinha... Fica muito bom na hora de transcrever, né, o som depois da gravação. E aí, fazia muito pequenas, mas esse é bacana também. Enfim, esse é o The Curtain. Não, The Curtain tem, assim, dá para imaginar que ele não era um sucesso, assim, né, Marcelo? Assim, não era uma coisa assim que as pessoas estavam loucas para o The Curtain sair, né? Então... Mas aí o que é bacana é que, assim, a partir desse livro, dá para ver como cada livro que ele fazia era como se fosse uma aventura de produção, em que a impressão que, claro, é uma impressão, mas a impressão que dá é que ele fala assim, o que eu vou fazer de diferente nesse?
Então, a elaboração toda do livro era uma elaboração própria, cada livro era de um jeito. Tinha livros em que ele escrevia, dava para ver que o texto comandava, tinha livros que dava para ver que a imagem comandava, tinha livros que dava para ver que era o sistema de produção que comandava. E esse é o Crash, que é o mais conhecido. Esse Crash foi feito, chama um experimento, né? E ele tem umas frases muito bonitas, né? Ele fala, que ele fala isso assim, é como se fosse um manifesto gráfico dele. Ele fala assim: tudo que levar tinta é printing. Printing é um termo que é ruim de dizer, porque não é só impressão, né? Assim, mas assim, ele fala, tudo que você passar tinta está valendo. E esse livro é um livro que ele fez para aquelas coisas da Inglaterra, Society of Private Publishers of the Private Libraries of deve ser 2 pessoas, né? Sabe, que é tão específica que deve ser tipo 2 pessoas de 88 anos. Mas enfim, ele fez esse livro chamado Crash, que na verdade é simplesmente uma demonstração dessas possibilidades. Então isso é um vidro, ele descreve depois, então um vidro chanfrado, tinta fluida. Aí ele quebra o vidro. E tem até uns desenhos que nem são... Eu não acho um desenho lindo, então, mas não é esse o ponto, acho. Tem tela, pássaros em cartão e papel crepom, tela de arame sobre cartão e removida em talhe. Não é traduzido, mal traduzido, não. É assim que ele escreveu. Então, na verdade, cada um ele faz de um jeito... para demonstrar esse princípio de que tudo que você usa como impressão é impressão. Esse aqui é a série mais... Ele fez uma série de 4 estações. Eu tenho uma só, que é essa, que é Spring. Que é uma narrativa visual só de 3 desenhos que ele junta, que ele dobra. Tem um textinho, um poeminha, mas é uma narrativa visual, e que se você pega, não sei se dá para ver aí, mas se você pega na mão, aqueles aqui que já pegaram na mão, sabem que assim, é uma coisa que você fica meio... Dá para ver que ele usou tipo 83 passadas de impressão das mais variadas possíveis, de tanto detalhe e mistura que tem. Então dá para ver claramente que é um delírio, é um delírio de impressão. Basicamente o livro é um delírio de impressão. E dá para, tá vendo? São 3 desenhos só, né? Dá para ver que eles estão dobrados no livro. Mas aí ele fazia uma coisa dessa, que deve ter sido um inferno da produção, e ao mesmo tempo depois fazer na sequência um livro de charge super simples. Que é super simples, né? Não é super simples, mas a descrição que ele faz é de que é muito simples e que é um outro princípio gráfico totalmente diferente. Então, é como se, ao inverter... Porque, assim, isso é uma coisa que eu percebi já fazendo os meus livros. A gente... É difícil. A primeira vez que a Semia vê uma palestra minha, e ela não consegue não me dar uma cutucada. É impressionante. Eu até esqueci, Semia. Uma coisa que eu percebo nos meus livros, assim, porque assim, por mais que a gente não perceba, existe uma sequência na ocupação do livro, que é uma sequência papai e mamãe. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, e depois você junta assim. Mesmo, hoje, eu participei de uma, sem querer desviar muito o assunto, eu participei de uma mesa redonda faz umas 3 semanas, cujo tema era Saindo do 14 por 21, quebrando com o tradicional. Eu achei uma bobagem tão grande aquele nome, porque hoje em dia não é esse o problema, né? Hoje em dia o problema para mim é que tem muita coisa sendo feita que é extremamente tradicional, com uma pose de super quebrando todas as regras. Entende? Então, assim, eu acho que esse modelo de ocupação do livro Papai e Mamãe, ele acontece mesmo em muita coisa que está se apresentando como quebradora de regras hoje em dia. O que não é o fato, não é verdade. Então, o que eu acho mais bacana dele é que, assim, se você olha as coisas, eu nem acho que, assim, analisadas isoladamente as coisas em si, esses desenhos eu acho bonitos, mas tem uns desenhos de outros livros que eu não acho assim lindos.
Os textos, acho que tem uns textos legais, tem uns textos que são não tão legais, mas o que me encantou no geral foi o fato dele, de que poucas vezes eu vi o livro como materialização de alguém de um jeito tão forte quanto eu vi neles. Então, assim, na história do livro tem histórias de devoção que são muito bonitas, assim, eu acho as mais bonitas de todas. Mas poucas vezes eu vi uma coisa tão assim condensada, numa mistura que era meio assim, puta, não importava muito nada além dele. É muito visível isso dele, das questões dele, das buscas dele no livro como um todo, né? Então esse é o Conversation Pieces. Eu vou passando rápido porque tudo isso tem lá embaixo na exposição e porque o tempo é curto. Mesmo as capas ele fazia, como ele fazia tiragem muito baixas, né, as tiragens nunca passavam de 50, 70 mais ou menos. Então, por exemplo, esse livro, a capa é um sei lá, um trigo, uma folha colada. E que ele fez todo com o que chama nature print, né? usando elementos da natureza para fazer as matrizes de impressão, usando folha, gesso, usando folha e terra e pedrinha, essas coisas, sobre gesso para tirar, para aí o gesso fazer o relevo do negócio e aí imprimir. Que não é nada, não foi ele que inventou isso. Quer dizer, então ele não inventou nada, ele não é alguém que se fala, putz, ele rompeu com tal coisa, ou a linguagem de tal coisa. Para mim é muito mais o modo como ele fez É um recorde de presença da Rex numa palestra minha essa. Muito engraçado. Enfim. Então, essa é toda feita com grama. Dá para ver, né? Que não é uma coisa que ele inventou, na verdade. Nature Print é uma coisa que já existia desde o século XIII. Normalmente isso era feito então antes da própria impressão tipográfica, e normalmente era feito com fins científicos, mas que também depois foi apropriada inclusive eu descobri, não me aprofundei para contar, mas que o Benjamin Franklin, a primeira cédula de dinheiro, a prova de falsificação foi feita pelo Benjamin Franklin usando o Nature Printing, que é isso. Eu não sei nada além disso. Eu só achei curioso. E ele gostava muito de fazer, o Morris Cox gostava, o Benjamin Franklin também, mas acho que sim, mas o Morris Cox gostava muito de fazer isso. Então tem esse livro, por exemplo, que são só, que ele chama de abstrações da natureza, que são só composições abstratas a partir desses padrões que ele encontra na natureza. E aí é muito curioso, porque aí nos anos 70 parece que ele já tinha percorrido todo esse caminho da experimentação e voltou a fazer ocupações menos tresloucadas do livro, mas fazendo textos bem tresloucados ainda. Então esse, por exemplo, tem uma ocupação muito simples, né? Você tem ilustração, texto, ilustração, texto, ilustração, tem todo um negócio de papel, todo um refinamento de mistura de papel e de textura de nature printing em branco no papel amarelo e tal, mas esse livro é bacana porque assim, você vai lendo e no final o fim do livro é o colofon. O final da narrativa do livro é o colofon. Então é muito a sensação de que ele estava se divertindo a cada livro é muito visível, e se divertindo no sentido mais profundo de diversão, né? Não assim de brincando porque hoje em dia tem muito isso, né? O processo manual, esse processo de produção do livro é uma coisa que dá um trabalho considerável se feito com devoção. Mas enfim, ele é um livro bem simples. Esse também tem esse é mais de desenhos às cegas, também nada muito. Também não foi ele que inventou o desenho à cega, obviamente, né? Muitos artistas da primeira leva do modernismo do século XX, das vanguardas, fizeram isso. Mas são os desenhos à cega. E aí,
E aí esse chat está errado. Mas, enfim, é uma coisa que eu tinha falado já. Se você olhar, nada dele é extremamente original, ou seja, ele inventou isso. Quer dizer, se você pegar essa ideia de pegar o nature printing e transformar numa coisa menos científica, aí se você pega o trabalho do Max Ernst, por exemplo, que é essas frotagens, decalcomaníacas do surrealismo, que são antes do Maurice Cox, são resultados em si muito mais interessantes e muito mais ricos graficamente. E certamente ele viu isso para dar essa desviada do nature printing para um lado mais pessoal. O fato é que ele não se encaixou em nenhum cânone, em nenhum caminho que a gente pega, ele não encaixou. Então, o que você encontra dele hoje, você encontra nesses panoramas de private press. O que é muito esquisito, não só porque num ambiente dedicado às altas esferas da impressão perfeita, ele imprime com crânio de passarinho e outras coisas que encontra por aí, mas também porque ele, quando tinha 80 anos, mais ou menos, ele não conseguia mais, porque assim, ele sempre imprimiu ele mesmo tudo, né? Porque como imprimir não era só imprimir, o imprimir era parte do projeto em si do livro, ele nunca quis que ninguém ajudasse ele a imprimir, e nunca, quando falasse, você não quer aumentar a tiragem, ele falou, não dá. Então ele teve uma trajetória, ele optou, e foi muito engraçado, porque eu fiz as pessoas, é engraçado, né? Ele optou por manter as coisas do tamanho, ele optou por manter os livros dele sendo feitos desse modo. E, para isso, ele abriu mão de aumentar a tiragem, ou de fazer outras coisas, de pedir, enfim, de outras coisas. E, quando eu tive na terça-feira, eu mostrei os livros, né? Teve mais ou menos isso, só que com os livros. O que foi muito curioso, porque os livros são meus, né? E são livros assim, que custam uma certa grana, na verdade. E eu estava muito nervoso, achando que ia passar ridículo, achando que todo mundo ia ter que vestir capa e luva, e não consegui não passar. Mas não vi como é que estão os livros ainda, não tive coragem. Mas, enfim, teve uma pessoa que falou assim, mas como? Por que ele fez isso? Por que ele não pegou e expandiu? Por que ele não... Sabe como se fosse a coisa mais absurda do mundo? Ele não querer mais popularidade e mais reconhecimento. Eu achei tão engraçado. Eu falei, pô... Né? Tipo, ele fez os livros do jeito que ele queria até os 80 anos. Né? Melhor que likes no Instagram, né? Eu acho, pelo menos. Talvez esteja errado. E aí, quando ele tinha uns 80 e poucos anos, ele não conseguia mais... O fato é que, assim, como ele que imprimia tudo, com 80 e poucos anos, ele não conseguia mais... Todo mundo que já imprimiu uma prensa sabe que não é também um... E aí ele não conseguiu, o que ele fez? Aí ele comprou uma máquina de xerox e começou a fazer umas coisas em xerox. Então, é estranho encontrar um cara que trocou o letterpress pelo xerox, que é claramente, acho que exceção do mimeógrafo, a máquina de impressão menos nobre da produção impressa. Então, alguém que troca o letterpress pelo mimeógrafo está num movimento de private press. E aí ele fez a Gog Magog Photocopy Library, que eu não tenho nenhum livro deles, fez mais tantos livros, inclusive a antinovela, aquela do Finnegan's Wake, que ele publicou. Então ele fez até os 90 e poucos anos, ele continuou fazendo os livros dele, ele morreu com 98 anos, acho. E morreu, basicamente, quase desconhecido, puro. Dizem que ele tinha um temperamento muito... Dizem que, assim, são as poucas coisas que eu li, né? Um temperamento muito pouco expansivo, era um cara bem na dele. Depois de falar que o William Morris, o que o William Morris fazia? Pirava, né? O William Morris pirava, o Maurice Cox era na dele. Ele era um cara muito na dele. E ele brincava até que quando falava, que ele contava que, assim, o pessoal que via tipo, um livro tipo Crash, que tinha aquela coisa toda, meio vidro quebrado, impresso, queria encontrar o autor, imaginando que ia encontrar um cara de plaquinha de 20 minutos discretamente subindo. Não quero saber. Quero ver você vem aqui me tirar daqui. Estou só no começo, eu vou ler aquela carta do Oscar Wilde do começo. Ele falava que, assim, que o cara via um livro como Crash
e imaginava que o autor, queria conhecer o autor achando que o cara era um jovem de 20 anos, sabe, nos anos 60 ainda, e chegava lá, tinha um senhorzinho de 65. Então ele falava que era melhor não, para que estragar a imagem das pessoas? Para que estragar? Deixa as pessoas acharem que ele era um jovem esvoaçante. E eu nunca consegui nenhuma comparação. Todas as coisas que eu li, ninguém achava uma comparação, no todo, uma comparação do trabalho dele com o outro. Não tinha par. A única comparação que fizeram foi com o William Blake, por isso que está há meia hora nesse chart, que o William Blake, basicamente, ele escreveu, desenhou e produziu seus próprios livros. Mas eu acho que não é uma comparação muito válida, porque ainda que o William Blake fosse um cara totalmente também fora de qualquer... Eu não vou falar fora da curva, que eu já falei muita bobagem aqui hoje, né? Mas ele é um cara fora de qualquer caminho mais coletivo, tivesse uma trajetória muito individual. O William Blake, basicamente, assim, e fosse um cara totalmente delirante, a produção dos livros do William Blake, ela era basicamente um meio de simplesmente do livro existir, o livro como texto e imagem. Então, a produção do livro não fazia parte do livro. Era só um veículo para a impressão do livro. Então, eu não sei se é uma comparação muito válida. Essa é a antinovela. Essas são as experiências em Xerox que ele fazia também. E é isso. Acabou. Ó. Falei que era rápido. É isso. Acabei. Ele morreu. Já estamos aqui. Vamos morrer também um dia. Obrigado. É que normalmente é isso que eu estava esperando, entendeu? Obrigado. É isso. Se vocês tiverem perguntas. Ele não é tão velhinho. Porque senão ele vai ficar puto comigo, né? Ele vai falar, pô, você falou que não é velhinho. Ele já não é muito simpático comigo. Chama Coolidge and Clark. Coolidge, Collidg and Clark. Ele é Oliver, o cara. Ele é um cara que vale a pena. Assim, você tem que passar umas 3 semanas conversando com ele para ele falar alguma coisa. Mas é legal, assim. Ele tem um... Eu acho que esse negócio da televisão que fizeram, que eu não sei exatamente o que é. Eu achava que era um reality show, mas depois me falaram que acho que é uma série de TV que filmaram. Eu não sei direito. Eu acho que irritou ele muito. Acho que deve ter ido muita gente lá para fazer esse tipo de... Enfim, essas coisas que tem muito hoje. E acho que então ele ficou um pouco arredio. Não que acho que ele fosse muito expansivo, mas ele é um cara que tem uma cultura gráfica muito bacana. Ele conta que assim, ele persegue a grande busca dele. O Eric Gill fez o logo de uma padaria e ele persegue algum impresso do saco de padaria com o logotipo feito pelo Eric Gill. Que ele nunca vai achar, né? Claramente. Mas é um cara que é bacana. É só você não falar da TV. Só não você da TV. Né? É isso. Muito obrigado. Tem mais perguntas, que vocês não estão falando nada, entendeu? Se vocês quiserem, vocês podem fazer, mas aqui... Samia, mais nada? Não? Obrigado. Então, na verdade, assim, a ideia, o que aconteceu? O que aconteceu foi que um dia o João e a Cecília estavam conversando comigo, e aí eles estavam falando, sempre conversando meio quais os planos, né? Eles falaram da feira, da exposição e tal, que eles não tinham tema, se eu tinha alguma ideia. Eu falei dele, falei, tem, né? E topamos. Fazer a exposição fica um dia, né? Então eu fiz um livro. Na verdade, o conteúdo da exposição é um livro. Tem um livro que está à venda no stand da Lotte 42. Foi combinado? É que eu não sou muito bom de marketing. É que assim, eu já não tenho muita esperança em vendas, no meu caso. Você pode, acho que pode. Pergunta mais do livro. Fala, e o livro tem tudo isso? Tem. E fui eu que escrevi o livro. Fui eu. A capa em serigrafia, é muito bom.
Eu acho que tem alguma, assim, eu não li todos os livros, né? Tem algumas coisas acho que não se repete não como o único caminho. Tem algumas coisas que às vezes tem. Isso é umas coisas meio de folclore inglês, assim, umas coisas que nem eu, particularmente, nem sou um grande fã. Mas não chega a ser um tema central, vai. É um tema que surge de tempos em tempos. Mas eu tenho a impressão, e é uma impressão, que talvez no princípio, enquanto ele era um poeta e que depois ilustrava, isso fosse mais presente. Na medida em que os livros passaram a surgir... Não, a Ingrid veio. O que aconteceu? Vocês fizeram campanha interna na Rex? As palestras do Gustavo são vazias e... Nossa Senhora, que coisa esquisita. Enfim, desculpa. Eu estou meio... É que assim, é só para contextualizar. A Rex é meu escritório. Normalmente, assim, uma pessoa já viu palestra minha, assim. Hoje tem tipo umas 15 aqui. Então, eu estou achando que aconteceu alguma campanha interna de vamos dar uma força para o Gustavo. Por isso que eu estou falando isso. Quem não está entendendo deve estar achando estranho. Mas é que é realmente preocupante. Mas o que eu acho é que, sim, talvez tivesse isso quando ele considerava ainda esse jeito que eu chamo de papai e mamãe, sabe? Então, assim, o texto, a poesia, você tem o seu tema. Na hora em que os livros dele começaram a ser feitos desordenadamente, no sentido de quem entra primeiro, sabe? Porque tem livro claramente que você vê que ele fala, achei um jeito de imprimir aqui, quero fazer alguma coisa assim. Aí o tema começa a sumir. Isso, no fundo, essa pergunta leva para uma coisa muito interessante, de como, muitas vezes, essa metodologia, a gente mexer com a metodologia de um projeto, ela acaba influenciando coisas que a gente nem imagina que ela vai influenciar. Então, estou chutando aqui, tá? Mas estou pensando um pouco assim, provavelmente, ele não fala assim, agora que eu estou mexendo com livros assim desse jeito, não vou mais falar de... Mas o problema é que ele começava a fazer coisas que levavam para outros assuntos, né? Então, eu acho que existe muito que se fala processo criativo, né? Que é uma coisa meio... É um grande clichê, né? O jeito que se fala de processo criativo hoje, mas, no fundo, é esse tipo de buscas e de libertações que as buscas vão trazendo que são, efetivamente, o avançar desse processo. O resto é curso para ganhar uma grana, né? Enfim. Nada contra ganhar uma grana. Acho que ela levantou primeiro, mas só um segundinho. Mas é que eu sou assim mesmo. Eu não consigo ir muito além disso. Então, mas é que eu acho que, na verdade, acho que mais do que a melancolia, acho que tem uma constatação que acho que pode ter esse lado melancólico, que é uma coisa que para mim é interessante. Assim, eu acho assim, ele é um cara claramente que eu nunca tinha ouvido falar, passou totalmente à margem, e eu ter encontrado foi um acidente, porque ele está num lugar em que normalmente eu não vou. Vamos dizer assim. O público que vai na livraria, além do pessoal que quer tirar selfie da TV, o público que vai na livraria, o público esse universo de private press não é um público que vai falar, puta, que bacana o cara fazer isso. Então, ou seja, ele ficou de lado. E tem uma certa melancolia, sim, porque eu acho que assim, a gente, às vezes, acha que esse nosso processo de adquirir conhecimento, a gente vai percorrendo um caminho que a gente acha que, por ter algum desvio aqui e ali, é um caminho muito nosso, mas talvez não seja. Talvez tenha muita coisa bacana e muita gente boa que foi ficando para trás.
e que não vai achar, assim, porque assim, foi um acidente. Eu fiquei pensando, puta, quantas pessoas que nesse cara não tem que eu nunca vou conhecer? Porque não vai ser toda vez que eu vou por acidente cair na livraria, sabe? Então, nesse sentido, é um pouco melancólico mesmo. Nesse sentido, eu acho que a ideia do livro e de outras coisas assim vem daí um pouco. Quer dizer, será que nessa ânsia por adquirir conhecimento, a gente não está simplesmente seguindo uma cartilha aí que talvez esteja deixando de lado coisas bacanas? E acho que é por aí um pouco, sabe, a ideia toda. Eu acho que a vontade de fazer, de trazer, foi meio por aí. É um pouco... Eu acho que é mais que melancólico, mas eu acho que tem um lado que, assim, eu acho uma beleza de vida. Uma beleza, assim, sabe? Eu queria morrer assim, sabe? Realmente queria. Mas enfim, independente disso, que não vem ao caso, eu acho que é mais essa busca, um pouco, essa sensação de que a gente tá seguindo por trilhas já totalmente pavimentadas, sinalizadas, para a gente parar nos frango assados da cultura contemporânea e comprar nossa coxinha. Entendeu? Sim, sim, sim. Mas acho que aí tudo bem também. Acho que o problema é que ele não ficou à margem só das grandes, ele ficou à margem de todos, né? Ficou à margem de todos os. Porque ficou à margem das grandes, ficou à margem dos anos 60, porque ele tinha todo esse rigor do papel, assim, que claramente quando você pega a produção mais que começa a surgir nos anos 60, que é a produção que vai na linha direta deságua aqui, não encaixa também. Enfim. É uma mistura muito original que leva que em tese deveria ser algo legal, mas que acaba pelos processos normais do mundo acabam levando ele para um... Que fim triste para uma palestra tão divertida, né? Mas a vida é assim. Agradeço a Casa Rex pela presença maciça. Acho que acabou, né? Acabou. Agora vai levantar a plaquinha. Acabou. Obrigado, gente.